Que a graça e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que ela esteja presente na sua vida. Nós vamos à devocional de Esperança e Vida de hoje e vamos falar sobre o tema o cuidado sempre presente de Deus. Salmo de número 124 nos diz assim a palavra do Senhor. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado uma torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Conta-se uma história de que certa vez uma criança, juntamente com a sua mãe, que se encontravam dentro de sua casa, somente elas. E quando chegou a noite, as duas foram dormir, e a criança estava preocupada, porque sabia que as luzes seriam apagadas. A mãe também estava assim, até certo ponto, ansiosa, preocupada também, com tudo, e das duas estarem ali sozinhas. Aí então, quando a mãe apagou as luzes e a criança olhou para cima pelas frestas da janela e viu o brilho da lua. E ela perguntou, mamãe, é Deus que está lá? E ela disse, sim, minha filha. Mas aquela criança fez uma outra pergunta e disse assim, mamãe, é Deus que acende a luz da lua e depois ele vai dormir? E a mãe disse, não, minha filha, Deus, ele não vai dormir. Deus, ele está sempre cuidando de nós. Ele está sempre acordado, atento a tudo que está acontecendo. Aí então aquela criança virou para sua mãe e disse, mamãe, então nós podemos dormir tranquilas. Por quê? Se Deus está lá em cima e ele está acordado e ele vai ficar ali cuidando de nós, nós podemos dormir que nada vai acontecer conosco. E assim a mãe e filha descansaram aquela noite tranquilas, seguras. É assim também que acontece nas nossas vidas. Quando o salmista Davi, ele escreveu esse salmo de número 124, ele conhecia muito bem os benefícios da presença de Deus na sua vida. Ele conhecia muito bem o cuidado paternal, o descanso que Deus nos dá. E nós vemos isso na composição dos salmos que Davi escreve, na maioria deles ali, Davi está falando muito, enaltecendo sobre a presença de Deus. E neste salmo aqui fica muito claro, muito evidente, que Davi havia passado por momentos difíceis. Talvez tenha sido o momento que a primeira parte do salmo tenha surgido quando o perigo da invasão dos filisteus sobre a nação de Israel. E Davi sabia que seria um grande prejuízo para a sua nação, talvez seria extinta. E quando Davi clamou ao Senhor, e Deus deu o livramento para eles. Mas também Davi enfrentou um outro momento na vida dele, que foi dentro da sua própria casa, quando seu filho Absalão tentou lhe tirar o trono, tentou lhe tomar o governo das mãos de Davi. Então ali nós vemos que houve um momento muito crítico. O segundo fato de Absalão, o filho de Davi, ali foi um conflito interno, um conflito dentro da própria casa. O seu próprio filho, que tentava lhe tirar a vida, tomar o reino. Então, Davi, ele compõe este salmo e diz aqui que se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós. Ali ele está dizendo, olha, se Deus não estiver presente nas nossas vidas, nós não temos nenhuma vitória, não conseguimos passar por esses momentos difíceis. Portanto, nós podemos aqui dizer o seguinte, afirmar, o que aconteceria sem Deus ao lado de Davi? O que aconteceria sem Deus ao nosso lado também? O Salmo começa então aqui exibindo a emoção, a ênfase de gratidão da nação de Israel e também do coração do rei, de Davi.
agradecendo a Deus. Senhor, se o Senhor não tivesse conosco, nós não teríamos conseguido sobreviver. Essa emoção se vê em uma digressão que conclama o povo a confirmar a tese do salmista e todo o povo agradecer a Deus pelo livramento que eles haviam tido. Mas também nós vemos isso numa continuidade deste salmo, quando Davi, ali naquele momento que estava ali, passando por tudo isso, nós vemos também o que aconteceu por Deus estar ao lado deles. O que foi que sucedeu? Davi, versículos 6 e 7, ele diz ali, olha, bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro dos laços dos passarinheiros, e nós nos vimos livres. Observe o que é a presença de Deus nas nossas vidas. Veja que Davi está dizendo, olha, bendito Deus, bendito o Senhor, não nos deu por presas, não nos deixou ser uma presa nas garras, nos dentes dos nossos inimigos. Bendito Deus que está ao teu lado e que tem te livrado, tem guardado a tua vida, guardado a tua casa, a tua família, o Deus que está presente em todos os momentos. Portanto, glorifique a Deus, exalte a presença de Deus, porque o Senhor, Ele está do teu lado, o Senhor, Ele está contigo. E o versículo 7 que diz ali, salvou-se a nossa alma como um pássaro dos laços dos passarinheiros, e quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Nosso Deus, Ele não apenas nos livra das armadilhas que são preparadas contra nós, a nossa vida. Ele também quebra, ele aniquila todas as investidas do inimigo, de Satanás, contra as nossas vidas e contra os inimigos também, todos que se levantarem. Deus, ele é Deus presente, ele está cuidando da tua vida. Portanto, confie na proteção que o nosso Deus, ele te dá. E a terceira conclusão que eu quero deixar aqui para nós nesta manhã, neste dia, é o que significa estar ao lado de Deus. O versículo 8, ali Davi diz assim, o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Davi, ele encerra esse salmo com uma declaração da sua inteira confiança, que estava restrita somente na pessoa de Deus. É o que eu e você também temos que ter. A nossa confiança estar somente nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Mas ninguém pode fazer nada por nós. Mas ninguém pode nos livrar, a não ser o nosso Deus. Creia nisto. Busque a presença do nosso Deus. Glorifique ao Senhor. A nossa proteção, ela está no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua presença constante em nossas vidas, todos os dias e em todos os momentos. Eu peço a ti nesta hora que o Senhor se faça presente na vida de cada um e que o Senhor agracie cada um com a tua misericórdia, a tua graça, e que esse seja um dia de grandes bênçãos e realizações na vida de todos. Protege, guarde-os, livra e dá-lhes, ó Deus, a tua graça sobre eles. Em nome de Jesus nós assim oramos e agradecemos ao Senhor. Amém, Pai. Deus o abençoe e fique com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.